A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Olá, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Clube FM e também do programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião sempre é importante para nós. Voltamos a falar sobre o 5º Congresso Espírita de Juiz de Fora, que acontecerá nos dias 14, 15 e 16, sendo 14 sexta-feira, início 18 horas, com término 1 da manhã, sábado, na parte da manhã, à tarde e à noite, e também no domingo, de 8 da manhã às 13 horas. Portanto, 3 dias de Congresso Espírita com musicais. Nós que fazemos parte do coral Amigos do Espiritismo estaremos lá fazendo as aberturas. Palestrantes de renome internacionais, pessoas que fazem palestras não só no Brasil, mas também no exterior. Alguns aqui eu vou citar, como Roberta Zagueto, a Mayara Rocha, lá de Brasília, Maurício Keller, Florencio Anton, André Trigueiro, que é lá o âncora do Jornal da Globo, o Jorge Eliahar, lá de Rondônia, a Larissa Chaves, o Wilson Machado. Então não percam essa oportunidade, porque esse evento é sem fins lucrativos. Todo o valor arrecadado será destinado às vítimas das fortes chuvas que ocorreram aqui em Juiz de Fora no mês de fevereiro, principalmente casas espíritas que foram destruídas, que precisam ser recompostas. Participem. Recebo carinhosamente meu querido amigo, o expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, para mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus. Muita paz, muita luz a todos. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre depressões reeducativas. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 98801-2675. Temos também o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail espiritismoestanoar@hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Na mansão do pensamento, o raciocínio emite as ordens, mas é o sentimento que guia. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando de depressões reeducativas. À luz da imortalidade, as referidas depressões são como uma tristeza do espírito que ampliam a consciência de si. Um processo que se inicia na maioria dos casos antes do retorno à vida corporal, quando a alma, em estado de maior libertação dos sentidos, percebe com clareza a natureza de suas imperfeições, suas faltas e suas necessidades, que configuram um marcante sentimento de falência e desvio das leis naturais. É normal, em muitos casos, pessoas que vivem deprimidas sem nenhuma razão aparente da atual encarnação. São vinculações, de processos
longos de outras experiências vivenciadas. Mau uso, seu livre-arbítrio, causando dores e sofrimentos, e agora, em volta, o espírito retoma aquele pensamento triste. E muitas situações da vida atual, né? Buda deixou para nós uma grande mensagem de que quando estamos em depressão, estamos vivendo no passado, com situações mal resolvidas. Por isso, cuidado com o passado. Ele deve ser uma âncora, um apoio moral para o crescimento espiritual, não para ficar vinculado, ligado a ele em sofrimento. E a ansiedade, você está no futuro, né? A partir dessa visão ampliada, são estabelecidos registros produtivos de inferioridade e de valor pessoal em razão da insuficiência na arte do perdão, especialmente do auto-perdão. Olha quão é importante o auto-perdão. Eu sempre gosto de dizer aqui que existem pessoas que conseguem perdoar as ofensas recebidas, mas não se perdoam por ter cometido infrações, imperfeições com o outro. Não consegue se perdoar. Isso é muito triste. Você tem que se perdoar, você deve. Eu vou voltar a falar, o que você cometeu no passado, você era imaturo, imatura, hoje não é mais. Aprendeu com as experiências tristes, dolorosas, portanto você é uma pessoa diferente hoje. Se você não é mais o que foi, por que você tem que ficar preso aqueles sentimentos ou aquelas coisas ruins que aconteceram? Já passou. O mesmo não ocorre com quantos experimentam a dura realidade de se verem como são após a morte, mas que tombam nas garras impiedosas das trevas que fizeram jus, regressando à vida corporal em condições expiatórias, sob domínios de severas psicoses, para colher os frutos de sementes que lançou. Em muitos casos também, aquelas pessoas que vivem num processo obsessivo grave, né? Ele se desequilibra o tempo todo porque tem espíritos ligados a ele de dívidas contraídas em épocas passadas, onde as vítimas do passado agora algozes, né, desses irmãos encarnados. Então é preciso fazer um tratamento psicológico, terapêutico, mas também procurar uma casa espírita para a desobsessão e auxiliar também aqueles que estão na parte espiritual, que é muito importante. Nessa ótica, a depressão é doloroso estado de desilusão, que comete o ser em busca da sua recuperação perante a própria consciência da vida física. Agora, por outro lado, existem pessoas bem difíceis. Eu, por exemplo, convivo com uma pessoa que faz parte de uma área de trabalho que eu participo. Ela está sempre em depressão. Tem feito os tratamentos, graças a Deus agora deu uma melhorada, mas qualquer coisa que se fala, ela replica. É uma pessoa difícil de relacionamento, quer dizer, a pessoa não se ajuda, né? Temos que também trabalhar esse nosso lado emocional, porque uma vez com o emocional em desequilíbrio, as enfermidades vão chegando na área psíquica. Então cuide do seu emocional, isso é importantíssimo. Quantos espíritos elevados que se eram ofendidos e viam o agressor um doente, não se inquietava, não se incomodava, enquanto para nós qualquer palavrazinha mais áspera é motivo para discórdia, para discussões, para pelejas. Ora, temos que ser mais maleáveis também. Essa análise amplia no conceito de reforma íntima, por levar-nos a concluir que soa para a alma um instante divino para a recuperação, conclusão após esbanjar a herança do pai, assim como o filho pródigo da parábola evangélica ao recomeço progressivo do calor paternal, onde encontrará descanso e segurança, valores perdidos há milênios nos terrenos da sua vida afetiva. Portanto, busque Jesus o quanto antes, né? Você que está sem uma religião definida, vá, procure uma igreja, filie-se em uma congregação religiosa. Ali você vai ter amigos, amparo o tempo inteiro. Não que Deus esteja só nos templos, não é isso que eu quero dizer. Está em todos os lugares, mas é bom a coletividade religiosa porque isso se ampara um ao outro, né? Semelhantes depressões, portanto, são resultados mais torturantes da longa trajetória do egoísmo, porque o núcleo desse transtorno chama-se desapontamento ou autocontrariedade. Isto é,
a incapacidade de viver e conviver com a frustração de não poder ser como se quer e ter que aceitar a vida como ela é, não como se gostaria que fosse. Eu vou dar um exemplo claro de que eu vivi uma experiência não tão boa no final da minha carreira militar, onde houve um desgaste psicológico muito grande, né? Pressão psicológicas e tal, enfim. E quando eu me desliguei do estado ativo da força, cheguei a dizer, nunca mais colocarei meus pés aqui. E saí com essa ideia fixa, porque tive algumas contrariedades no final da vida militar. Depois, refletindo melhor, pensei, que culpa tem os meus amigos do coração por algum problema que eu tive de discórdia? As pessoas não podem ser responsabilizadas por algo que me aconteceu. Mudei a minha opinião e sempre que sou convidado para qualquer festividade na antiga unidade onde servi, olha, eu vou com um prazer imenso. Porque eu não posso responsabilizar a todos por um processo, um problema que eu tive pessoalmente. E onde ficam as amizades, o tempo de vida que passamos juntos, temos que encontrar outros valores e mudar o nosso pensamento para melhor. E quão importante foi para mim, não só para a minha saúde mental, como também pela felicidade ao retornar à casa onde eu vivi muito tempo, assim, que chamamos de caserna, com aqueles companheiros que ainda se encontravam na ativa. Ao me verem, ficaram felicíssimos. Que bom que você está aqui de volta. Olha, nós temos valores maiores do que qualquer contrariedade. E hoje essa contrariedade era tão insignificante que não vale nem a pena comentar. Mas, naquele momento, quando eu saí, eu fiquei um pouco magoado. E mágoa não compensa, porque ela é corrosiva. Eu sempre falo isso aqui. E a pessoa que me causou o problema, poxa, já perdoei muitas vezes, que ela siga em frente feliz com a sua vida, é o que eu mais desejo no fundo da minha alma. Então, não tenho problema algum, graças a Deus superei. Mas se aprenda a superar assim. As pessoas não podem ser culpadas dos problemas pessoais. Se você tem um problema no seu trabalho, você não pode chegar em casa, transferir para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, aquilo que você passou lá, tratando-os com grosserias, porque eles não têm nada a ver com isso, não é? Semelhantes depressões são o resultado mais torturante da longa trajetória no egoísmo, porque o núcleo desse transtorno chama-se desapontamento ou contrariedade, isto é, a incapacidade de viver e conviver com a frustração de não poder ser como se quer e ter que aceitar a vida como ela é, e não como se gostaria que fosse. Considerando o egoísmo como hábito de ter nossos caprichos pessoais atendidos, a contrariedade é o preço que pagamos pelo esbanjamento do interesse individualista em milênios afora. Mas, igualmente, é o sentimento que nos fará refletir na necessidade de mudança em busca de uma postura ajustada com as leis naturais da vida. Para a maioria de nós, contrariedade significa que algo ou algum acontecimento não saiu como esperávamos. Por isso, algumas criaturas costumam dizer: nada na minha vida deu certo. É tudo uma questão de interpretação. Quase sempre essa expressão, não deu certo, quer dizer que não saiu conforme nosso egoísmo. O desapontamento, portanto, é altamente educativo quando a alma, ao invés de optar pela tristeza e revolta, prefere enxergar um futuro diverso daquele que planejou e no qual a grande meta da felicidade pode e deve estar incluída. O renascimento corporal é programado para que a criatura encontre nas ocorrências da existência os ingredientes precisos à sua transformação. Brota então espontaneamente o desajuste em forma de insatisfação crônica com a vida, funcionando como canal de expulsão de culpas armazenadas no tempo, controladas com a força de mecanismos mentais defensivos ainda desconhecidos da ciência humana e eclodindo sem possibilidade de contenção.
um expurgo psíquico em doses suportáveis. Os sintomas, a partir de então, são muito conhecidos da medicina humana: insônia, tristeza persistente, ideias de autoextermínio, vazio existencial e outros tantos. Poderíamos asseverar que almas comprometidas com esse quadro psicológico já renascem com um ego frágil, suscetível a uma baixa tolerância com suas falhas e estilo de vida, uma dolorosa incapacidade de se aceitar, menos ainda de se amar. No fundo, permanece o desejo impotente de querer a vida conforme seus planos, mas tudo conspira para que tenha a vida que precisa em vista de suas necessidades de aperfeiçoamento. A rebeldia, no entanto, que é a forma revoltante de reagir perante os convites renovadores, pode agravar ainda mais a prova íntima. Nesse caso, o homem só sobra em dores emocionais acerbas que o martirizam no clímax da dor resgate. Medo, revolta, suscetibilidade, impotência diante dos desafios são algumas das expressões afetivas que podem alcançar a morbidez, quando sustentadas pela teimosia em não aceitar os alvitres das circunstâncias que lhe contrariam sonhos e fantasias de realização e gozo. Forma-se então um quadro de insatisfação crônica com a vida. Como já dissemos, essa é sem dúvida o mais infeliz efeito do nosso egoísmo, o qual age contra nós próprios ao decidirmos abandonar a suposta supremacia e grandeza que pensávamos possuir, em nossas ilusões milenares de orgulho que se desfazem ao sopro renovador da verdade. Eis as mais conhecidas facetas provacionais da vida mental e emocional do espírito, que experimenta a dor das depressões primárias crônicas, cujo processo detona sua melhoria espiritual, que já vem sendo relegada ao longo dos évos. Aflição antecipada com perdas, neurose de apego, medo da frustração, neurose de perfeccionismo, extrema resistência com a autoaceitação, neurose de vergonha, desgaste energético pelo esforço para manter controle, neurose do domínio, formas sutis de autopunição, neurose de culpa, nítida sensação de que o esforço de melhora é infrutífero, neurose de ansiedade, acentuada suscetibilidade nos fatos corriqueiros, neurose de autopiedade, surgimento imprevisto e sem razões de preocupações inúteis, neurose de martírio. A depressão, assim analisada, é uma forma de focar o mundo provocada por fatores intrínsecos, endógenos, desenvolvidos em milênios de egoísmo e orgulho. Chamamo-la, em nosso plano, de silenciosa expiação reparadora. Acostumados a impor nossos desejos, a imprimir a marca do individualismo, somos chamados pela dor reeducativa a novos posicionamentos que nos custam, quase sempre, a cirurgia dos quistos de pretensão e onipotência, ao preço de silenciosa expiação, no reino da vida mental. Somos contrariados pela vida para que eduquemos nossas potencialidades. Infelizmente, com raras exceções, nossos gostos são canteiros de ilusões onde semeamos os interesses pessoais, em franca indiferença às necessidades do próximo, colhendo os frutos amargos que nos devolvem à realidade. Há que se ter muita humildade para aceitar a vida como ela é, compreender suas reclamações endereçadas à nossa consciência e tomar uma postura reeducativa. O orgulho é o manto escuro que tecemos com o fio do egoísmo, com o qual procuramos nos proteger da inferioridade que recalcitramos aceitar em nós mesmos de longa data. Bom será quando tivermos a coragem de nos mirar no espelho da honestidade e aprender a conduta excelsa do perdão, porque quem perdoa conquista uma alforria das celas da mágoa e da culpa.
conquanto, a princípio, o sentimento de culpa possa fazer parte da reconstrução de nossos caminhos. Temos a assinalar que a sua presença ainda é sinal de orgulho por expressar nossa inconformação com o que somos, ou nossa rebeldia em aceitar nossa falibilidade. Se o orgulho é um manto com o qual ingenuamente acreditamos estar protegido dos alvitres vindos de fora, concitando-nos a autenticidade, a culpa é a lâmina cortante vindo de dentro que nos retira o controle e exige um novo proceder. Apesar do quadro expiatório, as depressões reeducativas, quando vencidas, trazem como prêmio um extraordinário domínio de si mesmo, sem que isso signifique querer viver a vida a seu gosto, e também um largo autoconhecimento. Passada a prova, ficará o aprendizado. Essa depressão reeducativa afiniza-se sobremaneira com a visão de François de Genevert, porque a maior aspiração da alma é se libertar das ilusões da vida material e gozar das companhias eleitas. Assim se expressa o autor. Se no curso desse degredo provação extenuamos-nos dos nossos encargos, sobre nós desabarem os cuidados as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para o suportar. Afrontai-vos resolutos, duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Os adeptos sinceros do Espiritismo, mais que nunca, carecem de abordar com franqueza o velho problema da hipocrisia humana. Nesse particular, seria muito proveitoso que as agremiações doutrinárias promovessem debates grupais acerca dos caminhos e desafios que enfrentamos todos nós, os que decidimos por uma melhoria moral no reino do coração. O chamado vício de santificação continua escravizando o mundo psicológico do homem a noções primárias e inconsistentes sobre como desenvolver o sagrado patrimônio das virtudes, que se encontra adormecido na vida superconsciente do ser. Hipocrisia é o hábito humano adquirido de aparentar o que não somos, em razão da necessidade de aprovação do grupo social em que convivemos. Intencional ou não, é um fenômeno profundo nas suas raízes emocionais e psíquicas, que envolve particularidades específicas a cada criatura, mas que podemos conceituar como atitude de simular, antes de tudo para nós mesmos, uma imagem ideal daquilo que gostaríamos de ser. Difícil definir os limites entre o desejo sincero de aperfeiçoar-se em direção a esse eu ideal e o comportamento artificial que nos leva a acreditar no fato de estarmos nos transformando, considerando a esteira de reflexos que criamos nas fileiras da mentira. Aliás, para muitos corações sinceros que efetivamente anelam por aprimoramento e mudança, detectar uma atitude falsa e uma ação que corresponda aos nossos ideais costuma desenvolver um estado psicológico de insatisfação consigo mesmo, que pode ativar a culpa e a cobrança impiedosa. Instala-se assim um cruel sistema mental de inaceitação de si mesmo, que ruma para a mais habitual das camuflagens da hipocrisia, a negação, a fuga. Não podemos asseverar que todo processo de defesa psíquica que vise negar a autêntica realidade humana seja algo patológico e nocivo. Muitas almas não teriam a mínima saúde mental, não fossem semelhantes recursos que, em muitas ocasiões, funcionam como um escudo protetor que vai levando a criatura pouco a pouco ao conhecimento doloroso da verdadeira intimidade, até ter melhores e mais seguros recursos de libertação e equilíbrio.
No entanto, quando nesse processo existe a participação intencional de ações que visem impressionar os outros com qualidades ainda não conquistadas, principalmente para auferir vantagens pessoais, então se estabelece a hipocrisia, uma ação deliberada de demonstrar atitudes que não correspondem à natureza dos sentimentos que constituem a rotina de sua vida afetiva. As vivências sociais humanas, com suas exigências materialistas, conduziram o homem à aprendizagem da hipocrisia. A substituição de sentimentos foi um fenômeno adquirido. O hábito de camuflar o que se sente tornou-se uma necessidade perante os grupos, e certas concepções foram desenvolvidas nesse contexto que estimulam a falsidade. Convencionou-se, por exemplo, que homens não devam chorar, criando a imagem da insensibilidade masculina, em torno da qual bilhões de almas trafegam em papéis hipócritas e doentios. Certas profissões, como a de educador, durante séculos aprisionadas nas sombras do mito, levam à criação de um abismo entre educador e educando, que eram ambos obrigados a disfarçar emoções para respeitarem seus limites, impostos pela perversa institucionalização dos super-heróis da cultura. Naturalmente, todos esses convencionalismos vêm sofrendo drásticas reformulações para um progresso das comunidades em direção a um dia mais feliz e pleno de autenticidade nas atividades humanas. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. 3 perguntas. Conta-se que um soberano, no intuito de melhor governar, procurou um sábio para auxiliá-lo a estabelecer a melhor estratégia. Vestiu roupas simples e, antes de chegar ao destino, apeou do cavalo, deixou seus guarda-costas para trás e foi sozinho. O sábio estava cavando o chão em frente à sua cabana. O rei chegou e disse: "Vim procurá-lo, porque preciso que me responda 3 perguntas. Como posso aprender a fazer o que é certo na hora certa? Quem são as pessoas às quais devo prestar maior atenção? Quais os assuntos aos quais devo conceder prioridade?" O sábio não respondeu e continuou a cavar, demonstrando dificuldade na tarefa. O rei se ofereceu para cavar em seu lugar e preparou 2 extensas sementeiras. Ao final da tarde, como não obtivesse resposta alguma, preparou-se para partir. Então, da floresta surgiu um homem correndo. Estava ferido e caiu desmaiado. O rei e o sábio o socorreram e conseguiram estancar a hemorragia. Levaram-no para a cama. E porque a noite chegara, o rei sentou-se na entrada da cabana e, cansado, adormeceu. Ao despertar pela manhã, demorou um pouco para se dar conta de onde estava. Voltou-se para dentro. O ferido olhou e lhe pediu perdão. "Não tenho nada para lhe perdoar", disse o rei. "Nem o conheço." "Mas eu o conheço. O senhor prendeu meu irmão e jurei acabar com sua vida. Esperei na floresta para matá-lo. Mas o senhor não voltou. Saí de meu esconderijo e seus guarda-costas me feriram. Fugi deles. Teria sangrado até a morte se não me tivesse socorrido. Se eu sobreviver, serei o mais fervoroso de seus servos." O rei ficou satisfeito por ter conseguido a paz com seu inimigo. Disse que mandaria seu médico para atendê-lo. Levantou-se e procurou o sábio, que estava plantando nas sementeiras cavadas no dia anterior. "Então, vai responder as minhas perguntas?" Erguendo os olhos, o sábio lhe respondeu: "O senhor já tem todas as suas respostas." E ante a surpresa do rei explicou: "Se sua majestade não tivesse ficado conduído da minha fraqueza ontem e cavado essas sementeiras para mim, indo embora, teria sido atacado por aquele homem. Teria se arrependido de não ter permanecido comigo. Por isso, a hora mais importante foi quando cavava as sementeiras."
Eu era o homem mais importante. Fazer-me o favor foi o mais importante. Depois, quando o quase assassino chegou correndo, a hora mais importante foi quando cuidou dele. Se não fizesse isso, ele teria morrido sem estar em paz consigo. Por isso, ele era o homem mais importante. O que foi feito por ele foi o mais importante. Então, Majestade, só existe um momento importante: o agora. O homem mais importante é aquele com quem você está, pois ninguém sabe se vai tornar a lidar com outro alguém. O assunto mais importante é fazer o bem para esse com quem se está, pois esse é o grande propósito da vida. A hora de agir é agora. O local onde nos encontramos é o mais ajustado. As pessoas que estão conosco são as ideais para a nossa vida e o nosso crescimento. Pensemos nisso. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, não vemos a verdade conforme afirmou nosso querido e Senhor Jesus Cristo, porque nossa mente trabalha sem estar ligada aos nossos sentidos e emoções mais profundas. Certamente, estamos ainda muito distante dessa realidade do amor universal, como Cristo nos ensinou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas devemos, o tempo inteiro, lutar para chegarmos a essa condição. O esforço pessoal individual de cada dia faz com que nos tornemos criaturas melhores. Que o Senhor nos abençoe o nosso propósito. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Grato pela oportunidade. E que possamos, meus irmãos, viver esses ensinamentos no nosso dia a dia, com muita paz, com muita luz. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte, de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.